Você não sabe o quanto eu caminhei. Bom dia, queridos amigos da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a nossa vida pra frente, é o que eu costumo dizer. Que todo mundo tenha tido um bom carnaval, que todo mundo tenha descansado, assistido TV, pulado o carnaval, ido no bloquinho, que todo mundo esteja muito bem. Aqui em São Paulo chove bastante. Nós vamos falar hoje sobre os tipos mentais. Eu venho falando aqui, pessoal, eu sou a Yara Cunha, eu sou especialista em Eneagrama, sou mestra nas novas constelações e eu trabalho com esses dois instrumentos especificamente num processo de desenvolvimento. Bom, o que eu tenho falado aqui é o seguinte. Eu tenho falado sobre a comunicação nos tipos do Eneagrama, tenho falado sobre assertividade. E o que é ser assertivo? Para vocês terem uma ideia, a assertividade, ela acaba nos economizando muito tempo. Ô, minha querida, muito obrigada. Esqueci de pegar minha água hoje. Obrigada, viu? Beijo para você. A gente fala muito hoje, pessoal, de assertividade. E o que é assertividade com 2 S's? É algo, né, que nas empresas, nos lugares em que a gente trabalha, na nossa convivência, a gente tem tido muita demanda de levar para as pessoas esse processo de assertividade. A gente economiza tempo quando a gente é assertivo na nossa comunicação. E eu falei já uns 3 programas atrás, eu acho, sobre o que é assertividade, né? Tem uma série aqui que vai estar lá no YouTube e que está aqui, inclusive, depois gravada. A live fica gravada aqui na fanpage Conexão Eneagrama. Quando a gente consegue ser assertivo nas nossas relações, elas vão muito melhor. Ou seja, eu nem sou prolixo, aquela pessoa que enrola muito para falar, que não vai ao ponto, que tem dificuldade na fala. E eu também não sou aquela pessoa que quando vai falar é agressiva, muito agressiva. Então, no meio do agressivo, entre aqui, né, o passivo que está no extremo, que não fala, que não consegue ir ao ponto, que não consegue ter conversas um pouco mais específicas, talvez um pouco mais tensas. E aquela pessoa no outro extremo, que é agressivo, que quando vai falar, derruba o outro e usa de uma fala muito sem filtro e que acaba agredindo, no meio dessas 2 situações, a gente tem algo que a gente chama de assertividade, de comunicação assertiva. E o que é a comunicação assertiva? É muito simples. É dizer o que tem que ser dito, ir ao ponto, falar o que tem que ser falado, objetivamente, vírgula, com respeito. E quando a gente é assertivo, a gente usa assertividade nas nossas relações, a gente usa assertividade principalmente no trabalho, liderando ou sendo liderado. Dá para falar com as pessoas, mas falar sem ser agressivo, mas colocando os pontos que são importantes, tá? Então, eu estou trazendo muito, para vocês terem uma ideia, eu trabalho muito em empresas. Tem workshop de assertividade que dura 2 dias. Por quê? Porque quando a gente é assertivo, a gente está no adulto. Quando nós estamos no adulto, todas as nossas emoções estão a serviço do amor. Assertividade, com 2 S's. Hoje nós vamos falar da assertividade e do processo de comunicação e das relações dos tipos mentais do Eneagrama, que são os tipos 5, 6 e 7. Para os tipos 5, 6 e 7, a gente tem uma coisa que é assim, eles são mais racionais, eles são mais analíticos e eles pensam mais antes de responder. Então, é importante, como eles são mais analíticos, eles são muito lógicos. Então, isso que eu acho muito legal no Eneagrama, né? A gente começa a entender que o emocional, ele fala muito com o coração,
né? O instintivo, lá o corporal, os tipos 8, 9 e 1, eles vão ser mais reativos, eles vão ser mais rápidos, inclusive, na resposta e no diálogo, né? Os tipos 8, 9 e 1 falam muito e têm dificuldade em ouvir, porque eles têm pressa, são muito reativos, eles reagem. Os tipos 2, 3 e 4 são emocionais e aquilo vai tocar muito mais o coração. E os tipos 5, 6 e 7, eles vão ser mais lógicos em relação aos assuntos. Eles vão buscar entender o que você está falando com eles, né? E aí é muito legal entender a diferença de cada tipo. Quando eu estou falando com os tipos 5, 6 e 7, dá para ir direto ao ponto, por conta desta lógica que eles trazem e desta análise. E, em contrapartida, os tipos mentais, muitas vezes eles vão demorar um pouquinho mais para responder, porque eles têm um processamento que vai aqui na mente, analisa, encontra a lógica, pensa e aí responde. Diferente dos tipos, por exemplo, 8, 9 e 1, que respondem muito rapidamente, que nem pensam, do tipos 2, 3 e 4, que quando estão na emoção vão tender a falar mais rápido, né? Os tipos 5, 6 e 7, os tipos mentais, eles vão ser, inclusive, mais estáveis emocionalmente. Então, numa relação, numa conversa, eles vão... Você pode ser... Talvez, né, você tenha um tipo que você fique mais reativo e mais nervoso, ele vai usar o raciocínio como um intermediário para os sentimentos e para as emoções. Então, ele vai parar e vai processar tudo isso dentro da cabeça deles. É importante a gente lembrar que os tipos 5, 6 e 7, como são mentais, pessoal, eles têm o medo como emoção principal. Então, eles vão ter uma tendência durante a conversa, durante o diálogo, durante esta relação mais próxima, eles vão ter uma tendência a ficarem ansiosos. Principalmente se você apertar muito, se você pressionar, sei lá, um tipo 8, que quer uma resposta direta. Não exija uma resposta direta, deixe ele pensar um pouco. Por exemplo, quando a gente fala do tipo 5, o tipo 5 é um tipo de poucas palavras, né? Ele vai falar um pouco mais menos, eles vão ser mais reservados, né? O tipo 5, ele vai ser bastante analítico. Por quê? Porque no diálogo e nas relações íntimas, o tipo 5 vai ter uma crença, pessoal, de que a relação íntima, uma relação muito próxima, vai demandar muito dele. Então, é muito importante no processo que você não invada um tipo 5, ou que você não faça uma pergunta para ele que seja uma pergunta de cunho muito íntimo diretamente, né? E aí é importante entender esse lado dele mais reservado, mais concentrado. Tipo 5, ele tem um mecanismo de defesa em que ele, nos momentos de crise, principalmente, ele vai se isolar, né? E ele vai se isolar principalmente do ponto de vista emocional. Ele se desconecta das emoções. E aí ele espera, né, com esse mecanismo de defesa, ele espera diminuir o impacto dos outros nele, diminuir essa sensação de ter intrusos, né? E ele diminui o impacto das emoções dele. Então, é importante que o tipo 5, a gente tenha com ele uma fala direta, objetiva, mas assim como todos os mentais, é importante que a gente dê um tempo para ele pensar. Ele vai fazer a lição de casa dele e depois ele volta e aí ele fala o que tem que ser dito, né? É importante quando a gente se relaciona com ele, ou se você é um tipo 5, que você tenha a noção do quanto você busca se economizar na relação e economizar recursos, né? Controlar os recursos o tempo todo em relação à conversa, em relação às outras pessoas. E o tipo 5 fica muito bom quando ele pega a flecha 8, né? Ele vai lá para o 8 e ele sente o corpo dele e ele se enraiza no chão. E aí, sendo mais corporal e pegando a flecha 8, ele fala o que tem que falar.
É importante para o tipo 5, principalmente nas relações, que ele pegue a flecha 8 e que ele fale. E mesmo, eu já vi tipo 5 indo para a flecha 8 e fica de fato muito bom, porque ele fala mesmo, ele entra em contato com o corpo, tá? Por isso que a gente sempre fala que o tipo 5 é essencial que ele faça atividade física. É como se fosse uma cabeça e no momento em que ele faz atividade física, ele conecta a cabeça com o corpo. É importante também que o tipo 5, você como 5, se envolva, procura se envolver e dar opinião em conversas com os amigos, em conversas mais acaloradas. Ele vai ter uma crença, pessoal, de que a energia dele vai acabar, só que ela não vai, né? Eu digo que o tipo 5, ele acaba vivendo... tem exercícios muito legais de hipnose, de PNL para fazer. Ele acaba vivendo como se a bateria do celular dele tivesse sempre no modo econômico. Sabe quando tua bateria do celular ela entra nos 20% e aí você fica no modo econômico? O tipo 5 é assim, ele fica se economizando. E é importante que ele saiba que ele não está nos 20%, que ele está em 100% e que a energia dele não vai acabar. Então, é importante que o tipo 5 também faça um esforço de colocar as opiniões dele, que ele entre em conversas mais acaloradas, né? Enfim, e quando ele vai, obviamente, para a flecha 7, ele fica mais espontâneo. Tipo 5 na flecha 7 brinca mais, não se preocupa mais, ele se aventura mais. Ok, tipo 5? Entre na conversa. Entenda que em alguns momentos é necessário ter conversas mais tensas. E para quem está ouvindo ou conversando com o tipo 5, dê para ele um tempo para ele pensar. E muitas vezes, durante a conversa, ele vai ter uma resposta que é uma resposta um pouquinho, centésimos de segundos mais demorada. Por quê? Porque ele está pensando e ele precisa fazer esse movimento de processamento. Ok? Quando nós falamos do lindo e maravilhoso tipo 6 do Eneagrama, nós falamos do talento, né? E da essência da coragem. Ele é um tipo que vai sempre estar identificando riscos. Então, é importante que quem se relaciona com o tipo 6 entenda a necessidade que ele tem de se precaver. Bom dia para todo mundo que está entrando aí na live, Magali, a Jane, Rosana, o Vaguinho está aí, todo mundo. Estão me ouvindo bem? Está tudo certo por aí? Nós estamos falando aqui dos tipos mentais e a forma como eles se comunicam com o mundo e como eles se relacionam com as pessoas. Os queridos tipos mentais. E falar do tipo 6 é sempre uma alegria, né? Eu tenho muita conexão com esse tipo em especial. E o tipo 6, ele vai sempre ter a necessidade de se precaver, né? E ele sempre busca na conversa e nas relações, ele busca apoio, ele busca segurança. Então é importante, a Janezinha tá aí, tipo 7, daqui a pouco eu vou falar de tu, Jane, espera aí, tá? Ele é muito cauteloso, ele é prudente. Para o pessoal que está aí também me ouvindo na rádio, daqui a pouco eu entro aí, tá? Para poder, eu respondo as perguntas que vocês deixam aí na live da rádio. Terminando o programa aqui, eu já vou aí para o Facebook da rádio e já respondo as dúvidas de vocês. Pode deixar aí, tá bom? E aí, o tipo 6, ele é um tipo bastante confiável, ele é um tipo que é cauteloso e que é prudente nas conversas e que também é ansioso, né? Ele vai ser um tipo que vai estar um pouco mais desconfiado. É importante que você, tipo 6, confie nas pessoas com quem você está. Por quê? Porque a fé é algo que move a tua vida. A fé é algo que vai te levar adiante. A fé de que nada de mal pode acontecer com você, a não ser aquilo que é a obra divina, aquilo que já está previsto para você. Para quem conversa com o tipo 6, procure sempre, né? Procure sempre acalmá-lo, buscar um equilíbrio emocional para ele, buscar vencer, né? Tipo 6, ele vai ter uma coisa que é
uma paralisação para ficar analisando aquilo do ponto de vista mental, ele vai ter sempre uma paralisação. Então é importante que amorosamente a gente leve quem está se relacionando com o tipo 6, leve ele para ação. Né, para vencer essa análise e essa coisa de ficar paralisado. E aí a gente consegue, no tipo 6, diminuir a procrastinação. Por quê? Porque ele fica muito ali tendendo a não falar, a não se relacionar e a procrastinar. E a gente tem que levar ele, inclusive, de alguma forma, a ter mais confiança nele mesmo. E a dizer, tipo 6, presta atenção, o que de pior pode acontecer nesse cenário? Sei lá, eu posso errar em alguma coisa, ok. Se você errar, tá tudo certo. Tem que ajudar ele com essa desconfiança que ele tem, né? Principalmente em relação aos relacionamentos. Por quê? Porque ele vai pegar um medo que é dele, o mecanismo de defesa do 6 é a projeção. Ele pega o medo que está dentro dele e começa a projetar em todos os cenários externos, principalmente nas relações. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês bem importante. 90% dos nossos medos não existem. Tipo 6, 90% dos nossos medos não existem. Então, o tipo 6, nesse contexto de incertezas, né, e de indícios de que alguma coisa pode dar errada, sim, ela pode dar errada e ela pode ser consertada. Tipo 6, ele fica sempre numa relação, é importante entender isso também. Ele fica tentando decifrar se existe alguma intenção oculta. E isto faz duas coisas, né? Isto é enlouquecedor do ponto de vista das relações, de ficar buscando essa intenção oculta. Isto faz com que a gente perca a consciência. E o tipo 6, neste momento, ele entra em algo chamado dúvida. E quando ele entra nesta dúvida, aí a relação fica muito mais difícil. Então, saiba, tipo 6, o momento em que você está espiralando para baixo, que você está entrando na dúvida, que você está já com aquela ideia de que existe uma conspiração, de que alguma coisa pode acontecer, e saiba que isto só existe na sua cabeça. E segue em frente. Toma decisão. Outra coisa, tipo 6, toma decisão. Falou, não olha para trás. Definiu, tá na relação, definiu algo, falou, assunto encerrado. Se você voltar e olhar para trás, em processos de coaching, eu levo muito tipo 6 a tomou a decisão, próximo assunto, não volta. Porque se você voltar, você vai pedir opinião, e isso vai trazer para você muito mais confusão mental, tá? O tipo 6 em conversas com autoridades, ele vai ter muita dificuldade no relacionamento com a autoridade, ele vai sentir mais medo, ele vai estar muito mais ansioso por uma questão da dificuldade dele em lidar com a autoridade. É importante, se você tem um tipo 6 na tua equipe, ou se você é um tipo 6, né, lidar com a autoridade. O tipo 6 vai ter medo, ele vai ter medo do sucesso. Inclusive, se você se relaciona com o tipo 6, leva ele para o sucesso e fala o quanto ele é grande, o quanto o tipo 6 tem uma grandeza. Havia um tempo, em algumas... um tempo, né, uma bobeira, de que havia uma crença de que o tipo 6 não servia para ser líder, o que é uma tremenda bobagem. Acho que é uma das maiores besteiras que eu já ouvi dentro do Eneagrama. O tipo 6 é o melhor líder do Eneagrama. No momento em que ele é chamado à liderança, ele vai como um grande guerreiro, muito corajoso. Então, trabalhar com ele e levar o tipo 6, se você se relaciona com para determinação, para que ele possa
fazer acontecer, que ele tenha decisões por conta própria. Isto é muito legal para o tipo 6. E tirar os, mas e se acontecer isso? Não. Vai, faz, tá? Às vezes as coisas têm lógica e às vezes a gente precisa, principalmente para os mentais. Os mentais têm algo, tipo 5, 6 e 7, chamado intuição. Intua. Não é pensar, pensar, pensar. É, à medida em que você consegue esvaziar um pouco a mente, você recebe muito mais intuição, tá? Principalmente para os tipos mentais, o tipo 5, 6 e 7 tem este dom, que é o dom da intuição. Então, no momento de tomar uma decisão, de se relacionar, quando a gente consegue sair do ego, a gente consegue intuir. Me faltam 4 minutos, eu não falei do tipo 7, depois eu complemento em outro vídeo, mas enfim, falar do tipo 7 é falar de um tipo que é mais impulsivo, que muitas vezes é mais inconstante, que tem dificuldade em ter uma conversa mais tensa. Muitas vezes, quando ele tem que entrar numa conversa que para ele não é prazerosa e não é agradável, ele foge da conversa, ele não vai conseguir, dependendo do nível dele de consciência. Por conta da gula, muitas vezes ele fica indeciso. E muitas vezes ele pode se tornar assim, ele vai para um lugar de não querer falar coisas mais sérias, né? Ele reduz, ele vai sempre ter uma tendência a reduzir as experiências negativas dele. O tipo 7 é o tipo da gula e ele tem um mecanismo de defesa da racionalização, diferentemente do tipo 6 e do tipo 5. Bom, o que a gente fala em relação ao tipo 7? Ele é bastante assertivo quando ele está impulsivo. E essa assertividade, ela acaba diminuindo e às vezes quase sumindo quando ele tem que ter conversas, pessoal, que tragam dor. É difícil para ele. Eu já vi, trabalhei já, inclusive, né, já tive muito contato com o tipo 7 na vida pessoal, em que para ele é muito difícil ter conversas, levar uma relação que tenha problemas, para ele já é difícil, né? E aí ele foge, ele vai se tornar muitas vezes aquilo que eu falei, um pouco mais prolixo. Para ele, olhar para aquilo que está negativo na relação é um pouco difícil também. É importante que o tipo 7 faça um exercício de entender que tudo que é problema ou que ele chama de problema vai passar, não vai continuar, tá? Outro dia eu estava ouvindo um negócio e uma coisa me chamou muito a atenção numa aula. O tipo 7, muitas vezes ele fala assim, quando a tristeza vem, eu sinto que parece que ela nunca mais vai embora. E me parece que o tipo 7 não é nada de positivista. Isso para mim é uma fala extremamente negativista. Por quê? Porque ele acha que ele vai ficar triste o resto da vida, né? Ele acha que isso não vai passar nunca mais. Bom, vamos lá. O tipo 7 na relação, ele precisa de alguma disciplina, porque senão ele vai ser envolvido pela gula o tempo todo, né? E aí, para quem está conversando com ele, ou para quem está ali convivendo com ele, tirar ele desse círculo vicioso de muitas coisas para fazer, não é... Eu acho o seguinte, o tipo 7, ele quer fazer muitas coisas, né? Assim como um tipo 8, por exemplo. E eu acho que é um pouco além, porque além dele querer fazer muito, ele quer fazer coisas variadas. Ele quer variar no conceito. Então, às vezes tem gente que fala, o tipo 7 faz muita coisa. Quem faz muita coisa é o tipo 8. O tipo 7, ele quer variedade. E esta variedade, muitas vezes, acaba por
atrapalhar um pouquinho ele. Pessoal, acabou meu tempo. Eu vou falar do tipo 7 mais um pouquinho aí na minha fanpage. Não deu tempo, calculei mal aqui, falei muito do 6. Obrigada para todo mundo. Quarta-feira que vem tô aqui. Acompanhe aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, que eu posto mais coisas do tipo 7, tá bom? Beijo para vocês e até semana que vem, quarta-feira. Obrigada.